Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 23 de setembro, domingão. Antes, vamos conferir a rodada de hoje. Não foi legal. Na terceira edição da Alemanha, às 9 da manhã, o Kickers contra o Eintracht Braunschweig. A gente sugeriu a vitória do Kickers. Ele saiu ganhando no comecinho do jogo, cedeu o empate, foi 1-1 o jogo. A gente sugeriu um 3-1, foi red esse jogo. No segundo jogo das análises, nossa, passou direto. Também pela Championship da Inglaterra, também às 11 horas da manhã, o Leeds enfrentando o Birmingham. A gente sugeriu a vitória do Leeds em casa por 2-0. Também saiu ganhando, tomou a virada, 1-2. Foi red também esse jogo. E o terceiro jogo das análises, também pela Championship. O primeiro não foi também pela Championship, o primeiro foi pela Alemanha. O West Bromwich enfrentando o Millwall. A gente sugeriu a vitória do West Brom em casa, a 1-2. A gente sugeriu um 2-0. Bateu 2-0, esse foi beleza. Se quiserem mais análise, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo. O cara fala aqui embaixo aonde, Thiago? Não é aqui embaixo na tela não, mano. Rola um pouquinho aí nos comentários, que tá lá embaixo o WhatsApp. E entra também, visita lá, eu tô sem o boné hoje, no bet4invest.com, bet4invest.com, site de investidores, de traders, de analistas. E vamos começar. Pra amanhã eu fiz uma triplazinha. Começando na Itália, a Juve. Eita, deixei a Juve vermelha, sacanagem, né? Vou pintar lá de preto. Pintar a Juve de preto e branco. Pronto. Na Itália, a Juventus enfrenta o Frosinone em casa. Jogando em casa, o Frosinone ainda não ganhou pra ninguém. Tem um empate, uma derrota. Não marcou nenhum gol, sofreu 5 gols. Jogando em casa, isso. É o segundo pior mandante da competição. Tá 6 jogos sem vencer, o Frosinone. 5 jogos sem marcar um gol sequer. Contra a Juve, que veio de uma vitória sensacional, né, na Champions League, contra o Valência, jogando no Mestalla com 1 a menos. Eu acho que vai rodar, cara. O Allegri, ele roda esse time demais. Eu acho que ele vai com o Perini no gol em vez do Chesney. Talvez ele bote o Quadrado ou o Bonucci no lateral direito, descanse o Cancelo. Eu acho que o Benatti volta na zaga junto com o Chiellini no lugar do Bonucci. Talvez ele bote o Matuidi na esquerda no lugar do Alexandro. Talvez jogue com o Alexandro. No meio, o Khedira saiu machucado quarta-feira. Acho que não joga. Vai entrar o Bentancur no lugar dele. Com o Pjanic e o Henry Can. Ou então ele bota o Matuidi nesse meio campo. O Allegri tem o time na mão. Na frente, Douglas Costa cuspiu na cara do cara no último jogo. Tá suspenso, pegou 4 jogos de gancho. Vai cumprir o primeiro, não joga. Eu acho que ele vem com Dybala, Cristiano e Mandzukic. A Juve tem 5 jogos, 5 vitórias no Campeonato Italiano. É o melhor mandante da competição. Em 7 dos últimos 7 jogos que ela disputou, ela foi a primeira a marcar. Eu vou sugerir a vitória da Juve fora de casa, mas com um handicap de 1,5 gol. Ela ganhando por 2 gols de diferença do Frosinone. E eu vou sugerir um 0-3 pra Juve amanhã. E o segundo jogo das análises é pela Suíça, Liga Challenge, é a segunda divisão suíça, às 11 horas da manhã, o Vaduz enfrenta o Intertour. O Vaduz está invicto em 15 dos últimos 15 jogos que ele disputou em casa, em 12 dos últimos 16 jogos frente a frente, em casa, nesse formato. O Vaduz enfrentando o Intertour frente a frente. Na casa do Vaduz, ambas as equipes marcaram em 12 das últimas 16 vezes. Ele marcou 1 ou mais gols nos últimos 18 jogos que ele disputou. E no confronto direto também, frente a frente, jogando em casa contra o Intertour, 12 dos últimos 16 jogos acima de 2,5 gols. Contra o Intertour, que só tem 3 vitórias nos últimos 21 jogos fora no campeonato. Ele perdeu por 2 ou mais gols 4 dos últimos 5 jogos fora de casa. E sofreu 2 ou mais gols em 5 dos últimos 6 jogos. Tá pagando 1,90 a vitória do Vaduz, cara. Não sei, eu vou no ambas marcando aqui. Seguindo aqui o 12 dos últimos 16 no formato. Ambas marcando. Eu vou sugerir um 2-1 aí pro Vaduz amanhã. E o terceiro jogo pela República Tcheca, às 13 horas, às 11h30, 11h30 da manhã, o Vansdorf enfrentando o Trinek. O Vansdorf invicto em casa nos últimos 6 jogos, 12 dos últimos 14 jogos dele em casa sem perder, vem de 3 vitórias consecutivas, venceu 5 dos últimos 5 jogos em casa, frente a frente, né, jogando o Vansdorf contra o Trinek. O Vansdorf em casa ele venceu 5 dos últimos 5 jogos que eles fizeram, e em 8 dos últimos 8 jogos dele aconteceram menos de 2,5 gols. Contra o Trinek, que vem de 4 derrotas fora de casa. Ele só tem 4 vitórias nos últimos 24 jogos. Perdeu 6 dos últimos 8 jogos. Eu vou com a vitória do Vansdorf amanhã, 1,80. Vou cravar um 2-0 pro Vansdorf. E foram as análises pra amanhã, galera. Se curtiram, se inscreve. Tem vídeo quase todo dia. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.